Amém. Irmãos, Deus ele é maravilhoso, né? Feliz sábado para quem não dei ainda, né? É muito gratificante. Eu estava falando com Deus, né? A gente nem merece tanto amor, né? A gente se sente tão pequeno diante de tanto que Deus faz para nós. E eu fiquei escutando esse hino, eu falei, Senhor, eu já podia ter ido embora, né? Porque o Senhor já preencheu meu coração tão plenamente que como é bom a gente sentir esse amor de Deus, né? O que eu estou sentindo, eu desejo que todos vocês também sintam. Essa paz, né? Esse gozo de estar na presença do Senhor. E quando o hino fala, né? Que hoje eu descobri, né? Que eu preciso, que a minha alma ela tem sede de eternidade. Foi para isso que Deus me criou. Foi para isso que Deus criou você. Deus que não criou você é para ter bens materiais. E às vezes você nem vai ser tão feliz quanto você gostaria nesse mundo. Mas quando você tem a presença de Deus, quando você consegue descobrir o motivo de você estar aqui nesse mundo, aí você faz, e você fala o que esse hino fala, que a minha alma suspire por eternidade, que a minha alma suspire por esse Deus, que eu não tenho nem imaginação de quanto Ele é. A única coisa que eu posso dizer é que Ele existe, e que Ele cuida, e que Ele está aqui no meio de nós. Irmãos, eu fiquei muito feliz com a chamada, né, do Senhor para estar vindo aqui. A última vez que eu estive aqui foi no dia 18 de outubro. E foi num sábado, né? E nesse mesmo dia, o meu patrão faleceu. Eu até cheguei a comentar do meu serviço aqui, e naquele dia eu recebi a notícia que ele tinha falecido. No outro dia, né? Porque, na verdade, ele faleceu, mas como eu desligo o Wi-Fi para dormir, né? Eu só fui descobrir outro dia. Que toda criatura e todo ser que vive nesse mundo Deus ele nos surpreende, né? E eu não poderia começar o culto sem te contar um testemunho aqui que o Senhor fez para mim nesse ano. Ai, foi tanto testemunho, mas eu vou falar, é aquele que Deus pediu para eu falar isso, né? Toda criatura eu trabalho nesse serviço há 20 anos. Depois que meu patrão faleceu, o universo, né? Tipo, como vai fazer agora com a gente, né? Porque a minha patroa sempre acompanhou ele no trabalho, mas ela nunca gostou de estar lá. Ela sempre fazia por causa dele. E meu irmão, na hora, ele falou para mim assim, e agora, como que vai fazer? Você está aí há 20 anos, você vai perder tudo, né? E eu falei, eu não sei, mas eu coloquei na mão de Deus. Se tiver que ser, será, não vou me preocupar com isso. E no comecinho de dezembro, eu estava na casa da minha mãe e meu irmão estava lá. O meu irmão, um pouquinho abaixo de mim. E a gente estava conversando e ele falou para mim assim, e aí, como está o restaurante, né, com a sua patroa? Eu falei, ela não está feliz lá não, ela colocou à venda, né? Ele falou, e você? Eu falei, eu não sei, né, coloquei na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Aí ele falou assim para mim assim, nossa, tomara que você não perca o tempo que você tem lá, né? Eu falei, não, mas já estou tranquila. E eu olhei para ele assim e falei assim, por que você não compra um restaurante? Aí ele olhou para minha cara, deu uma risadinha e falou assim, eu? Eu falei, mas falei por falar, isso foi na sexta-feira. Depois, na segunda-feira, ele me liga e fala para mim assim, Mônica, sua patroa está querendo vender o restaurante mesmo? Eu falei, tá. Ele falou, quanto que ela quer? Irmãos, eu não sei de onde eu tirei esse valor. Mas eu falei assim, 200 mil. Aí ele falou assim, eu vou dar um pulinho, aí eu vou almoçar e eu vou ver como que é o restaurante. Eu falei, tá bom. Isso ele me falou de manhã. Quando foi um pouquinho mais tarde, minha patroa entrou na cozinha, eu falei, Cidinha, meu irmão vai vir aqui dar uma olhadinha no restaurante. Ela falou assim, só que ele falou que ia só dar uma olhadinha, ele ia almoçar lá, né? Aí ela falou assim, fala para ele vir 2 horas. Eu falei, tá bom. Peguei e falei, Alexandre, minha patroa falou para você vir 2 horas. Mônica, você vai falar para ela? Eu só ia ir para almoçar. Aí eu falei, não sei, eu falei que você ia vir aqui, daí ela falou para você vir 2 horas. E ele teve lá 2 horas. Aí ela chamou o advogado dela, né? Porque, coitada, ela ficou com tudo na mão, sem saber fazer nada. E eles conversaram, e nessa conversa o meu irmão vira para ela e fala assim,
Cidinha, quanto que você quer no restaurante? Aí ela falou para ele assim, 300 mil. Aí eu peguei e falei, eu não sei. Eu falei 200, porque eu achei que eu tinha ouvido uma vez sobre 200. Daí ela falou, então eu quero 300. Daí ficou, daí eu falei, ixi, acho que não vai dar jeito, né? Aí passou, daí daqui a pouco ele me liga, daí um pouquinho antes dele sair, ele chega para ela e fala assim, Cidinha, deixa eu falar uma coisa para você. A proposta que eu tenho para você é 200 mil. Aí ela, não vai dar. Ele, não, é o que eu posso ver se eu consigo arrumar. Aí ele foi embora, eu fui também, depois ele me liga, né? Ô, Mônica, você falou 200 mil. Eu falei, Alexandre, eu não sei de onde tirei 200 mil. Daí ele falou assim, então deixa quieto. Se ela não aceitar também, é o que eu posso fazer. Tá. Isso daí, eu acho que foi lá no comecinho de dezembro. Quando foi lá para o meio de dezembro já, eles já estavam negociando. E ela foi tirando, foi para 260, 230, até que chegou um dia, ela falou para mim assim, Mônica, eu deixo por 200. Aí eu falei, sério? Aí eu liguei para ele, falei, Alexandre, ela deixou por 200. Ele falou, ela deixou por 200? Eu falei, deixou. Ele, então tá bom. Resumindo, irmãos, o meu irmão comprou um restaurante. E hoje, meu irmão, ele comprou um restaurante, chamei a Regina de volta. A Regina estava fora do restaurante, eu chamei ela para trabalhar com a gente, que é uma pessoa, né, que eu considero uma pessoa que vai morar comigo no céu, né? E nós estamos aqui nesse mundo junto, né? E sempre querendo os outros perto de nós e amando uns aos outros. Irmãos, Deus, ele nos surpreende. Deus, ele faz coisas que nós mesmos falamos, Senhor, eu não estou acreditando. Eu nunca pedi isso. Eu nunca desejei isso. Mas Deus sabe da necessidade de todos nós. E Ele tem cuidado de nós. E a gente fica imaginando como que um Deus tão poderoso pode se preocupar com um ser tão, às vezes, desprezível. Por que a gente se torna desprezível? Quando a gente não ama, quando a gente não perdoa, quando a gente acha que a gente é melhor do que as pessoas, talvez assim porque eu sou da igreja e a pessoa não é. E nessa hora nós nos tornamos seres desprezíveis. Porque nós não vemos que nós também não somos merecedores de nada. E tudo que acontece na nossa vida, até de estarmos aqui hoje pela manhã, é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus. E é por isso que a Bíblia nos diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque essa alegria, irmãos, ela tem que vir de Deus. Eu tenho que me alegrar porque eu pertenço a esse Deus. Eu tenho que me alegrar porque Deus me escolheu. E hoje Ele só pede para mim assim, continue firme. Nas adversidades da vida, continue firme. Não se afaste. Permaneça. Está difícil. Está difícil. Mas Jesus mesmo falou que não seria fácil. Eu lembro quando a Laísa está aqui, né, a minha filha. Eu lembro quando eu liguei para ela para contar, e nem poderia contar para ninguém, que ela falou, Mônica, não conta para ninguém até dar certo. Só que eu não consegui ficar sem falar para ela, né? Aí eu peguei e contei para ela. Daí ela falou assim, mãe, eu fico muito feliz de a senhora ter alcançado essa graça. Porque a senhora me deixou em casa, mãe, para trabalhar aí, eu tinha 5 anos. E a senhora fez de tudo pelo teu trabalho. A senhora não faltava, a senhora cuidou do seu serviço. E hoje, mãe, eu fico feliz de saber que ninguém mais vai humilhar a senhora. E eu fico feliz, irmãos, porque ela poderia ser uma filha revoltada em falar, minha mãe preferiu sempre o serviço dela e me abandonou. Ela conseguiu entender. Ela conseguiu entender que eu me empenhei para estar lá e hoje Deus derramou essa bênção do meu irmão ser o dono. Então são coisas, irmãos, que tudo que você for fazer na vida, faça com amor, faça com zelo. Eu tive 2 dias limpando o restaurante, cuidando lá, eu com meu irmão. Ontem nós ficamos até umas 6 horas lá, depois a gente foi embora. E eu falei para o meu irmão, sabe por que eu estou aqui hoje, cuidando do restaurante que é seu? Porque eu sempre cuidei dele como se fosse meu. Embora nunca tivesse interesse de ser meu. Porque tudo que a gente faz nessa vida, irmão, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, faça com amor, faça com zelo, faça com carinho. Porque você não faz para você, você faz para o outro.
Você sempre vai fazer para o outro. E quando você faz para você, você se enche de orgulho e isso te afasta de Deus. Quando você acha que você é melhor do que o outro, isso te enche de orgulho e te afasta de Deus. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos humildes e sempre falar, graças a Deus, pela bondade de Deus e misericórdia, nós alcancemos esse objetivo. E até mesmo de hoje nós somos adventistas. Porque eu andei por outros caminhos, frequentei outros lugares, e o Senhor me trouxe de volta. Que nós possamos, irmãos, todos os dias ter em consideração a misericórdia de Deus para conosco. O carinho, o cuidado em todas as coisas. E nunca dizer, Deus se esqueceu de mim. Ou dizer, a pessoa é melhor do que eu. Deus ama todos, quando a gente estava falando aqui na salinha. Deus ama todos por igual. Mas qual que é o meu devolvimento para com Deus? A minha parte para com Deus, como está sendo? Isso é pessoal. Isso é do meu marido, da minha filha, da minha mãe, de cada um aqui. É pessoal, é nós com Deus. É o meu relacionamento. O que é esse Deus para mim? Não o que é esse Deus para minha família. O que é esse Deus para os meus irmãos de igreja? O que é esse Deus para mim, pessoal? Eu tenho em minha mente que um dia eu vou me encontrar com esse Deus e que eu vou ficar com Ele por toda a eternidade? Ou eu tenho tanto apego nas coisas daqui que eu falo, isso aqui é meu, isso aqui não pode, isso aqui é meu, isso aqui eu comprei. Não, irmãos, se despojai-vos dessas coisas. Ame somente a Deus. Cuide das coisas, mas ame somente a Deus. Tenha esse apego com Deus, de falar, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, e é nele quem eu confio. A gente viu esse ano os desastres que teve, esses desastres que teve lá no sul, e que muitos só saíram com a roupa do corpo. Não conseguiram resgatar nada. Tem pessoas que estavam chorando porque o animalzinho ficou e eles não conseguiam voltar para pegar. Famílias que às vezes morreu pessoas da família e não sabe nem onde estava. Isso vem mostrar para nós, irmãos. Deus, ele não fica feliz com a morte de ninguém e nem com tragédias, mas ele já deixou por escrito que isso aconteceria. Mas Deus pede para nós termos confiança nele, cuidado com as coisas dele, porque nessa hora o que vai nos restar é a nossa fé, é a nossa esperança. E quando a gente crê que esse Deus, ele já disse para nós, através da palavra dele, que nós sofreríamos de coisas difíceis, que nós teríamos preocupações, mas que nós não levássemos isso em conta e colocasse sempre ele em primeiro lugar na nossa vida. Sempre Deus acima de tudo. Eu precisava contar esse testemunho, porque tem outros, mas por hoje vai ser só esse, não vou terminar o culto só com testemunho aqui. Mas Deus, ele é grandioso na nossa vida, irmãos. E se você falar que você não tem testemunho para esse ano que passou, você já está mentindo. Porque todos nós temos. É incontáveis as bênçãos. Quando tem aquele hino que canta, né? Conta as bênçãos, conta quantas são. São muitas. Muitas. E nós cristãos, nós devemos testemunhar. Testemunhar. Para que nós não sejamos cristãos frios, que eu vou na igreja e não acontece nada na minha vida. Todos os dias acontecem maravilhas na minha vida. Eu só tenho que estar ligado no meu Deus, que daí Ele vai mostrar as bênçãos que estão em volta de mim. Se eu não olhar com o olhar de Deus, eu vou ser uma pessoa que eu vou achar que nada está bom para mim. E que Deus não gosta de mim. Agora, quando eu olho com o olhar de Deus, eu falo, Senhor, grande és Tu, maravilhoso és Tu. E que tudo nessa vida, tudo, seja para a honra e glória do nosso Deus. Agora vamos lá para a leitura de hoje. Eu escolhi esse tema, conselhos sobre o tempo. Nós estamos agora no comecinho do ano, e a gente faz tanto propósito, né? Esse ano vai ser assim, esse ano vai ser assim. Nós não sabemos nada, irmãos. Não sabemos nada. Eu usei até de chantagem com a minha filha, vou falar aqui para vocês. Ontem ela falou assim que achava que não ia vir, que ela não estava muito afim de vir. E eu falei para ela assim, e se for minha última pregação? Ela, ai mãe. Porque a gente não sabe, irmãos. Não sabe. Depois que eu falei isso para ela, eu conversei com Deus sobre isso. Falei, Senhor, eu falei isso para ela,
porque eu sei que ela me ama, ela vai querer estar junto comigo. Mas, na verdade, nós não sabemos mesmo. No dia que eu preguei aqui, meu patrão faleceu, eu nunca mais vi ele. Não sejamos pessimistas, tá? Isso é só um alerta para a gente sempre fazer o melhor hoje. Efésios 1, do 4 ao 14. Eu sempre deixo marcado, hoje eu não marquei. Amém. Efésios 1, do 4 ao 14. Amém? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, aqui quando fala que Deus predestinou, desde o antemão, desde o começo, porque Deus sempre quis ter o homem com ele. Deus sempre quis ter o homem. Deus não precisava fazer o ser humano. Ele não era necessário para Deus nos criar. Não era. Mas ele fez por amor. Essa lição foi bem clara quando a gente estuda ela. A gente vê esse amor de Deus por nós e esse resgate de Deus por nós que nos perdemos. Quando Deus ele criou tudo, quando ele formou tudo, a Bíblia diz que ele fala que tudo era bom. Tudo era bom. Ele foi falando, a palavra foi sendo dita e as coisas foram se fazendo. E quando ele cria o homem, a Bíblia fala que ele fala que foi muito bom. Né? Muito bom. Esse muito bom quer dizer, Deus não tinha como falar que só era bom. Era muito bom ter a presença do homem junto com Deus. Tanto é que nós viemos de Deus. Né? O sopro da vida de Deus, ele passou para Adão. Ele soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. E esse ser vivente que foi o homem, ele se tornou parte de Deus. Nós somos parte desse Deus. E quando o homem pecou, que infelizmente, né, o pecado entra nesse mundo, o mundo se torna corrompido, se torna um mundo de tristeza, um mundo de dores. Quantas tragédias a gente escuta todos os dias, né? Tanto é que eu até vou dar uma dica aqui, não fiquem assistindo programas que falam só de tragédia. Senão a mente da gente ela vai ficar perturbada e você acaba até esquecendo de Deus.
Vamos colocar na nossa mente coisas boas. Vamos colocar na nossa mente coisas que nos edificam, que nos levam para Deus. Para a gente poder cantar aquele hino, né? Mesmo que acabe o mundo, eu estou em paz, né? Porque essa paz ela não vem de mim, essa paz ela vem de Deus. E quando eu estou ligado a esse Deus, quando eu estou ali junto desse Deus, confiante em Deus na minha vida, tudo pode acontecer, mas esse Deus ele está firme comigo, porque eu creio nisso. E a minha fé, ela não vai mover montanhas lá fora, mas ela vai mover as montanhas de dentro de mim. São as tristezas, as amarguras, os desânimos, né? São coisas que, às vezes, a gente não consegue entender. Porque nós também não somos só corpo, nós temos uma mente, e a nossa mente ela é muito pensante. Uma vez eu vi alguém falar que a nossa mente ela é como um computador, né? E você imagina quantas coisas você consegue colocar no computador, agora imagina a nossa mente. Né? Então, se a gente nos alimentarmos de coisas que não edificam, automaticamente a nossa reação externa e interna vai ser coisas que não vão edificar ninguém, nem a mim mesmo. Né? Mas quando eu estou conectado com esse Deus, Ele consegue trabalhar em mim e através de mim. Esse ano teve a eleição para os cargos, né? E eu estava na recepção o ano passado. Eu falei assim, eu acho que eles vão até tirar o da recepção, né? Não sei porquê, mas eu falei, talvez eu não faça meu trabalho o suficiente, porque a gente não tem que achar que a gente faz o trabalho o suficiente, não, tá? Sempre achar que a gente pode fazer mais. E daí, quando teve lá, foi falado lá na frente, lá para a secretária, aí coloca meu nome como diaconisa-chefe. Falei, meu Deus, o que é isso? E continuo com o cargo de recepcionista, da recepção da igreja. Eu falei, ai, meu Deus, daí nessa hora eu ajoelhei. Ajoelhei e comecei a chorar. Falei, Senhor, me ajuda. Como que eu vou dar conta de duas coisas? Eu mal dou conta de uma. Só que nessa hora, irmãos, eu senti Deus falar no meu coração assim, cuida da minha igreja. E como que você vai falar não para um Deus desse? E eu peguei e saí lá para fora, chorando, e eu dei de cara com a recepcionista-chefe, né? Com a Mara. Eu falei, Mara, ela viu eu chorando, falou, já sei porque você está chorando. Eu falei, eu não sei. Ela falou, você consegue. Eu vou estar junto de você. Você vai conseguir. E eu olhei para o céu e falei, Senhor, se o Senhor me deu o cargo, eu não vou rejeitar. Mas eu só peço uma coisa, coloca o Espírito Santo para me ajudar. Irmãos, a gente às vezes tem medo de cargo de igreja. Tem medo até mesmo de estar na igreja. Eu vou lá na igreja, daqui a pouco estão querendo me dar cargo, daqui a pouco vão querer colocar eu nisso, naquilo. A gente não sabe, mas se Deus ele nos chama, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos dar o entendimento. Ele vai nos auxiliar. Porque Ele vai mandar o Espírito Santo. Mas se eu achar que eu vou conseguir pela minha própria humanidade, eu não vou conseguir nada. Eu não vou conseguir nada. Então eu peço a Deus, né, e peço a oração dos irmãos também, que orem, né, para que eu consiga desenvolver o cargo que o Senhor me concedeu esse ano. Que eu possa trabalhar para o Senhor, assim como eu trabalho no meu trabalho, que eu possa exercer isso na igreja dele também. Porque tudo isso, irmãos, é para edificar a igreja de Cristo. Cristo é a cabeça, mas nós somos os membros. E se a gente não aceitar, se a gente nos desviarmos, aquele lugarzinho fica vago, aquele lugarzinho é seu. Porque Deus sabe do que você é capaz. Às vezes a gente acha que não é capaz. Eu não me acho capaz, vou ser bem honesta. Mas se Deus ele me chama, eu tenho que dizer, aqui estou, Senhor. Me capacite, me instrua, coloque pessoas junto comigo para que o trabalho seja do seu gosto, da tua vontade. Porque tudo que nós vamos fazer nessa vida, irmãos, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. E a nossa meta para esse ano, ela tem que ser, Senhor, que eu não trabalhe só na minha casa, que eu não trabalhe só no meu trabalho, mas que eu trabalhe também na tua igreja. Que eu possa trabalhar com o meu vizinho, com as pessoas que o Senhor coloca à minha volta. Que eu possa testemunhar do seu amor. Que as pessoas possam ver em mim aquilo que o Senhor quer para elas. Nós não temos que achar que nós somos melhores do que os outros. Mas nesta hora, nós temos que achar que se o Senhor nos escolheu, é porque Ele quer trabalhar através de nós. Ele quer trabalhar no coração do meu irmão. Ele quer trabalhar no coração da minha família.
daqueles que vão trabalhar comigo. Eu nunca imaginei, irmãos, que um dia eu fosse trabalhar junto com meu irmão. Nunca. Mas o Senhor, Ele providenciou isso. E eu falei para Deus assim, essa semana, eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Porque alguma coisa o Senhor está querendo. O Senhor me coloca como um dos cargos principais da igreja, que é cuidar da sua igreja. O Senhor me coloca no restaurante com o meu irmão, que automaticamente eu vou ter que ajudar ele a cuidar de lá também. E o Senhor colocou no meu coração, eu tenho cuidado de vós. Ele cuida de mim e eu cuido daquilo que Ele coloca nas minhas mãos. E é isso, irmãos, é trabalhar com Deus, trabalhar para Deus, trabalhar no projeto que Ele tem para nós, porque tudo na nossa vida tem que ser evangelização, tudo. Se não fosse assim, a Regina não estaria com vocês aqui. Isso aqui é um fruto de evangelização no trabalho. E como que você está trabalhando no seu trabalho? Na sua casa você é de um jeito e no seu trabalho você é de outro? Na sua casa você é de um jeito, na igreja é de outro? As pessoas que te vê lá fora falam, a Mônica ela tem duas caras. Ou falar assim, a Mônica às vezes ela é meio complicada, mas ela quer servir o Senhor. Porque São ninguém é, né? São ninguém é. Mas nós temos que sempre pedir para o Senhor, Senhor, naquilo que eu não consigo, me ajude. Transforma o meu coração, transforma a minha vida, transforma tudo aquilo que eu não consigo. E quantas coisas nós temos que pedir para o Senhor nesse começo de ano? Porque os anos, irmãos, as coisas só têm tendência a piorar. Eu gostaria de subir aqui e falar para vocês assim, irmãos, fiquem tranquilos que esse ano vai ser só prosperidade. Aqui quem não tem casa vai ter sua casa, aqui quem não tem seu carro vai ter seu carro, aqui quem está desempregado vai ter seu serviço. Eu gostaria muito de chegar aqui e falar isso para vocês, mas eu não posso falar isso para vocês, porque quem vai dar a resposta é Deus. Ele vai dar a resposta para você de acordo com o que você está trabalhando com Ele. É a minha comunhão com Deus que faz Deus agir na minha vida. E se Deus achar que aquilo vai ser bom e vai edificar a igreja dele, Ele vai conceder. Agora, se Ele ver que aquilo vai me afastar dele, Ele não vai conceder. Ele não vai conceder. Porque Deus sabe lá na frente, eu sei o agora. Então Ele fala assim, se eu fazer isso para a Mônica, daqui 1 ano ela não está mais trabalhando para mim. Ela não está mais na minha casa. Ela vai estar afastada. Então Ele fala, até aqui eu vou fazendo isso. Conforme ela vai trabalhando comigo, ela vai confiando em mim, ela vai tendo fé no que eu posso fazer por ela, e quer fazer muito mais, eu vou trabalhando na vida dela, de acordo com o que ela vem e trabalha comigo. E é por isso que a gente estava falando aqui, né? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas não é porque Deus faz acepção de pessoas. É porque eu não quero esse Deus na minha vida. Eu falo para o Senhor, Senhor, até aqui eu vou. Aqui eu não vou, não. Daqui para frente eu não vou, não. Eu já fiz muita coisa para o Senhor, mas agora eu vou parar por aqui. E como eu quero que esse Deus me ajude? Como eu quero que esse Deus trabalhe na minha vida se eu ponho um limite para Ele? Num Deus que não tem limite. Aí eu quero limitar Deus. Eu quero que Ele faça a minha vontade. E Ele não trabalha assim, irmãos. Ele não trabalha assim. Se a gente lê a Bíblia, se a gente for ver os testemunhos aqui, as pessoas de antigamente, que Deus trabalhou na vida delas, a gente vai vendo que, muitos dos casos, a gente vai pensar até que essa pessoa não teria salvação. A gente vai pensar assim, nossa, mas essa pessoa teve salvação? Sim. Porque não é da maneira que eu penso e da maneira que eu ajo. É da maneira que Deus vê e Deus trabalha. Deus Ele quer trabalhar muito mais na nossa vida. Deus Ele tem muito mais para nós. Por isso que eu falo, não coloque limite nesse Deus. E seja fiel a Ele. Fiel nos propósitos dEle. Fiel nos mandamentos dEle. Fiel nos conselhos dEle para nós. E não é porque, irmãos, às vezes a gente tem cargo na igreja que a gente é melhor do que uma pessoa que acabou de chegar na igreja. É quando eu sou humilde, é que Deus trabalha. Deus não trabalha no orgulho. Por isso que às vezes a gente vê até a igreja fechando.
Porque às vezes as pessoas podem achar que a igreja pertence a elas, e não é. A igreja não pertence a ela. E quando eu sou igreja, não é quando eu estou dentro da igreja, é quando eu estou lá fora. É lá fora que eu testemunho o meu Deus, é lá fora que eu testemunho a minha igreja. É as minhas atitudes, é as minhas palavras, é o que eu passo desse Deus para as pessoas. É como eu vivo esse Deus, é como as pessoas me veem. Mas não porque mas é porque eu permito que Deus trabalhe em mim. Eu saí da escola sabatina aquela hora, eu saí até chorando. Porque eu comecei a falar, Senhor, eu não sou merecedora de subir ali, pegar o microfone e falar da tua palavra, eu não sou. Porque a gente vê como que Deus tem misericórdia de nós. Aqui ninguém é merecedor de subir aqui e falar no nome de Deus. Mas quando a gente faz isso, é porque Deus está nos confiando. E olha o amor dele por nós, irmãos. A gente não consegue entender isso. É incompreensível o amor de Deus para conosco. E se a gente quiser entender esse amor, a gente não vai conseguir entender. A gente só tem que falar para o Senhor, me ajude a pelo menos fazer a minha parte. É fazer aquilo que o Senhor espera de mim. É cumprir os seus propósitos na minha vida. Que enquanto, Senhor, eu estiver falando, que não seja eu, mas que seja o Senhor trabalhando no coração das pessoas e no meu também. Que seja o Espírito Santo falando para mim, para os meus irmãos, muda aquilo que precisa ser mudado e continue aquilo que está dando certo. Mas nós todos os dias, Senhor, temos que pedir para o Senhor, Senhor, transforma o meu coração. Senhor, me dê um avivamento espiritual. Senhor, renova-me, renova-me, renova-me. Todos os dias pedir renovação espiritual. Não existe um dia que eu me converti, irmãos. Existe todos os dias da minha vida que eu preciso me converter. Todos os dias eu preciso dobrar o meu joelho e falar, Senhor, eu não sou digna de nada que vem de Ti, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia eu estou aqui, Senhor. E o Senhor me deu boca para falar tantas coisas, me dê boca para me proclamar a Tua palavra. Que eu possa levar o Teu Evangelho, que as pessoas possam sentir esse amor que eu sinto pelo Senhor, que é tão pequenininho, esse amor que eu sinto para com Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, numa diversidade da vida, a gente acaba se esquecendo de Deus e deixando o nosso eu entrar no meio. E a gente não pode deixar que coisas pequenas nos afaste desse Deus. Eu estava vindo para cá e eu esqueci de trazer a salada. E no carro eu falei assim, nossa, eu esqueci a salada. E a gente estava quase ali no Tesouro. Aí começou a me dar aquele frio na barriga, sabe? Quando dá aquela vontade de, eu quero ir embora, eu quero ir lá buscar isso aqui. E eu falei, não, peraí, isso não é de Deus. Eu falei desse jeito. Eu falei, o Senhor abençoe o alimento. E o Senhor permita que eu vá para a igreja em paz. Que não permita que eu fique colocando isso na cabeça. Porque, irmãos, o inimigo, ele é sagaz. Ele sabe aonde nos atingir, aonde nos tirar a gente do nível. Mas Deus fala para mim assim, eu tenho cuidado de vós. Você só esqueceu a salada. Vai levar meu evangelho. Vai levar o alimento espiritual. Não se preocupe com o que ficou. E de tudo a gente tem que tirar uma lição dessa vida, irmãos. De tudo. Porque Deus age nas pequenas coisas, nos detalhes da vida. Naquilo que eu não vejo Deus, é aquilo que Deus cuida. É quando eu quero sair do meu eu e falar, não, isso... Peraí, se Deus está permitindo, Ele tem plano para isso. Ele está cuidando. Não é tempo disso ainda. Que a gente aprenda a esperar no Senhor, confiar nesse Deus. Eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei o que você traz no seu coração. Eu não sei se você está decepcionado com alguém. Eu não sei se você está triste com alguém. Eu não sei se Deus... Você tinha tanto plano para esse ano e o ano fechou e você não conseguiu alcançar o seu objetivo. Eu não sei se você foi deixada por alguém. Eu não sei se você está decepcionada porque você ora para o seu marido e às vezes você não vê mudança.
Quantas mulheres decepcionadas com seus maridos? Quantos filhos se decepcionando com a igreja e deixando seus pais ir para a igreja orar por eles? E às vezes a mãe fala, eu oro, e o Senhor não me ouve, e o meu filho continua na mesma vida. Eu falo para você nessa manhã, confia no Senhor, não deixe de orar, não deixe de orar. Porque mesmo que você não veja a mudança acontecer, Deus ele está agindo. E no dia certo, na hora certa e da maneira dele, as coisas vão acontecer. Só não deixe de orar, irmãos. Só não deixe de confiar. Só não deixe de falar para o Senhor, Senhor, eu confio em vós. Se for material, se for financeiro, eu conheço um Deus que ele deixa a dívida de mais de 40 mil se tornar 6 mil reais. Eu conheço esse Deus. Eu conheço um Deus que a pessoa é persistente. E ela reprova 4 vezes na autoescola e ela continua persistindo. Porque ela fala, o meu Senhor, uma hora ele vai me dar a vitória. Eu conheço uma mãe que ela orou mais de 30 anos para o seu filho sair das drogas. E hoje ela vê o seu filho dentro da igreja. Eu conheço uma mãe que ela criou 5 filhos na igreja. E hoje ela vê uma filha dela pregando. E ela ora para os outros 4 vir. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que têm muito testemunho. Mas não deixe de testemunhar. Não deixe de falar. A Bíblia fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento. E o conhecimento está aqui, irmãos, na palavra dele. Quando eu vivo, quando eu me alimento, quando eu desejo que essa palavra se torne vida dentro de mim, ela transforma a mim e aqueles que estão perto de mim. E mesmo que eu não veja essa transformação, eu creio que Deus pode fazer a transformação. Um dia eu falei para o meu marido assim, se eu morrer antes de você, você continua na igreja? Ele falou, continuo. Se a pessoa que está do seu lado hoje, o seu companheiro ou a sua companheira, se ela não estiver mais aqui nesse mundo, você continua fiel ao Senhor? Essa resposta é você que vai dar. Porque Deus ele não criou o mundo para que o mundo sofresse. Deus criou o mundo para sermos pessoas felizes. Porque Deus criou tudo perfeito. Quando fala paraíso, é porque era um paraíso. Não era para ter nenhum tipo de mal lá. Mas o mal estava lá. E infelizmente, por escolhas dos filhos de Deus que Ele amou, que Ele criou, eles escolheram o mal. Hoje, Deus nos pede, escolha o bem. Hoje, escolha estar comigo. Esse primeiro sábado, de tantos sábados que vão vir, ou talvez seja o último meu, não sei. Que o Senhor, Ele possa contar comigo naquilo que Ele me confiar. Que Ele possa contar com você naquilo que Ele te confiou. Não deixe que decepções de pessoas, não deixe que decepções da vida te afaste desse Deus. Porque quando Ele diz, eu tenho cuidado de vós, Ele quer dizer, eu estou convosco. E é tão bonito quando Ele fala para os discípulos ficarem unidos em oração. E é mais bonito quando vem o Espírito Santo e dá força para aqueles pregadores da palavra sair e pregar a palavra. E muito mais bonito é quando eu escolho também ser uma pregadora de Deus, da minha maneira. Às vezes eu não consigo chegar aqui e pegar um microfone e falar, mas eu posso testemunhar com as pessoas que estão mais próximas de mim.
Deus, Ele tem dons que vêm do Espírito Santo para cada um de nós. Talvez o seu dom não seja pregar, mas o seu dom possa ser cuidar da casa dele, estar na casa dele, levar as boas novas de Deus. A gente não pode desistir, irmãos. A gente não pode vacilar, porque nós não sabemos, irmãos. Não sabemos o dia de amanhã. Eu não quero vir aqui fazer uma pregação triste, não. Eu quero vir aqui fazer uma pregação para motivar-nos a crer mais nesse Deus. A saber que nós temos um Deus de promessas, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus de milagre. O que eu desejo para mim e para você e para toda a igreja de Cristo é que as pessoas tenham um reavivamento, que elas possam crescer espiritualmente, que elas possam confiar mais. E não falar, é só mais um ano. Não, é o ano que o Senhor nos concedeu. É um ano a menos para que a volta de Jesus. É um ano a menos. É um ano a menos para o nosso Senhor voltar. É um ano a menos que nós temos nesse mundo. Então, o que eu posso estar fazendo a mais que eu já não estou fazendo? O que eu não estou fazendo? Que o Espírito Santo, irmãos, Ele toque no coração de todos nós aqui. E que Ele possa dar a cada um de nós um reavivamento. Que o Espírito Santo possa edificar a igreja dele. Possa fazer esse pequeno número de pessoas levar a mensagem dele. Porque se o Evangelho chegou até nós, é porque teve pessoas que teve a coragem e a ousadia de atravessar o mar, outro continente americano, e vir até o Brasil e trazer as boas novas. Hoje ficou mais fácil. Hoje nós temos a internet, a gente pode evangelizar até de dentro de casa. Mas e os primeiros, os pioneiros? Que deixaram, às vezes, família. Deixaram tudo e vieram para o Brasil ou para outros países. E até hoje existe isso. Os missionários. Que nós possamos, irmãos, ser missionários. Que nós possamos pegar a bandeira de Cristo e falar, eu sou cristão, mas não sou de boca. Eu sou cristão porque eu vivo isso. Porque a misericórdia chegou até nós quando nós não merecíamos. Que nós possamos um dia estar na presença desse Deus. Eu nem imagino como é. Mas eu já falei para o Senhor, Senhor, eu nem quero pensar nisso. Eu só quero estar lá. Eu só quero estar lá. E quando as pessoas falam, eu quero andar em ruas de cristal, eu quero ver ruas de ouro, mar de cristal, eu falo assim, eu só quero estar ao lado do Senhor. Só quero estar ao lado dele. Porque tudo isso já é tudo. Deus não criou ninguém para se perder, irmãos. Mas, infelizmente, as minhas atitudes e as suas atitudes, elas falam por si mesmas. Que esse ano possa ser um ano de reflexão. O maior conselho que eu tenho para o dia de hoje, para mim e para você, viva no Senhor. Todos os dias. Em tudo que você fazer. Em tudo. Primeiro, dá graças ao Senhor. E segundo, confia nele. Espera nele. E se você não ver a bênção, creia que ela virá. Porque muitos foram sem ver a bênção de Deus. Mas a bênção aconteceu. A bênção aconteceu. Quando... Agora eu me esqueci. Tanta coisa. Quando Paulo permitiu que... lembrei. Quando Paulo permitiu que Estevão fosse apedrejado até a morte, Estevão morreu apedrejado. Os últimos rostos que ele viu ali naquele momento foi o de Paulo. Vocês imaginam a surpresa que Estevão vai ter no céu? Quando ele ver Paulo lá? Então, irmãos, só um conselho, mais um conselho. Para Deus, nada é impossível. Mas nada é impossível para os que creem. Então, quando eu creio,
Deus trabalha na minha vida e na vida das pessoas que eu oro. Deus trabalha na vida daquele que eu acho que não tem mais jeito. E Deus te surpreende. Deus me surpreende. Só para fechar aqui, o meu irmão falou assim para mim assim, Mônica, eu vou começar a pegar marmita dia de sábado também. Eu virei para ele, Alexandre, eu não trabalho no sábado. Esse restaurante aqui, ele não funciona no sábado. Por quê? Porque Deus deu. Deus confia. Deus é generoso. Mas nós temos que ser prudentes. Deus cuida de todas as coisas, de todos os detalhes. Mas a gente não pode falhar na nossa parte para com Ele. Porque muitos vão se perder, mas não é porque Deus não quer. É porque eles não quiseram... Cadê o meu irmão? Está lá atrás. Não quiseram mudar a sua veste para a veste nupcial. Não quiseram tirar o velho homem e se revestir do novo homem. E nesse dia de hoje, nesse sábado, Deus vem falar para mim e para você. Muda, muda, muda. Não só por dentro, mas por fora também. Não só por fora, mas por dentro também. Se reveste de Deus. Coloque a armadura de Deus nas suas mãos. Viva ela. Se alimente da palavra de Deus. E peça para Deus todos os dias, me transforma. Me transforma, não porque eu mereço, mas porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de nós. Irmãos, eu coloquei tantas passagens aqui, mas eu acho que Deus já falou o suficiente comigo e com vocês. O homem, ele tem planos, mas a resposta certa, ela vem de Deus. O que Deus tinha que falar conosco, Ele falou. Que nós possamos levar essa palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. Trabalhar em cima dela todos os dias. E falar, Senhor, que todos os dias da minha vida, eu não deixo o Senhor. Porque o Senhor não vai nos deixar. Amém, irmãos? Queria ficar até a noite aqui, viu? Mas, pela bênção de Deus, a gente vai encerrar. E eu peço que cada um de vocês levem contigo o Espírito Santo. E que Ele possa trabalhar no meu e no coração de vocês. E aquela pessoa que vocês pensaram, Deus já está trabalhando na vida delas. Porque eu creio. E vocês também.